Olá, estamos abrindo mais uma edição aqui do nosso Farol Nacional. Muito obrigado a você que nos acompanha. E hoje, de volta aqui no nosso Farol, a treinadora física e comportamental Leilani de Paula, gentilmente participando conosco. Leilani, bem-vinda, minha amiga. Olá, Roberto. Muito obrigada. Leilani, já estamos em maio e hoje o tema é espinhoso. Nós já conversamos sobre isso, né? Entrando em vigor aí as normas da NR1. E eu tenho acompanhado várias reportagens e você fez um trabalho fantástico em relação a isso. E eu queria hoje confrontar os dois lados, né? Porque você faz uma proposta totalmente fora do normal, fora dos padrões, ou seja, ela é muito mais abrangente. E as empresas, muitas empresas chegaram no mês de maio absolutamente perdidas ou não confiando que essas novas regras estariam em vigor. Já deu para você perceber alguma mudança no comportamento dessas empresas ou tem muita gente assustada ainda, Leilani? Tem muita gente ainda em estado de congelamento, não entenderam ainda as regras, né? Não tomaram ação, na verdade. Mas é aquilo que eu falei, como todo bom brasileiro, a gente espera o primeiro receber uma multa para depois correr atrás do prejuízo, né, É, Roberto? é verdade, é verdade. Tem muita gente, inclusive, achando que não ia nem entrar em vigor, né? Essa é a grande realidade. Pois é como usar um cinto de segurança, você se lembra? É, Ninguém usava. E depois assim, imagina, para que usar cinto? Isso aí não vai dar nada. Depois todo mundo é. aderiu ao cinto de segurança. Mas então é todo aquele período de adaptação. Tem aquelas pessoas que duvidam, tem aquelas pessoas que estão pagando para ver, e aquelas que já se anteciparam, já entenderam que precisa se adequar a essa norma e já estão tomando as devidas providências dentro das empresas. Mas eu tenho certeza que é lá o ano que vem que as pessoas realmente vão estar mais ligadas em toda essa necessidade de trazer a NR1, a saúde mental dentro das empresas, como norma e como um programa contínuo aplicado. Eu sempre acompanho entrevistas, né, do mundo corporativo, e aí eu queria um olhar seu também, como profissional e como pessoa que também conversa com muita gente, está em ambiente de academia, tem muitos empresários, pessoas que têm empresas, empresas pequenas, médias, grandes e tal. E o grande problema do empresário, Leone, se chama custo. É um dos principais componentes de qualquer empresa, de qualquer organização. E quando o empresário vê que ele vai precisar incorporar um custo que ele não enxerga, veja bem onde eu quero chegar, ele não enxerga algo, um diferencial para ele poder vender aquele produto, ele acha que realmente é meio que prejuízo. Então ele não vê, porque não é palpável, não é algo que ele vai acrescentar, não é algo que ele vai deixar o produto dele diferenciado. Eu gostaria que você defendesse a tese de maneira contrária. Sim, a gente fala que cada R$ 1 investido no profissional, você tem um retorno de R$ 4. Porque hoje o que nós temos de atestado médico semanalmente, o que nós temos de funcionários que estão ali, mas não estão presentes, que a gente chama de absenteísmo, presenteísmo. Nós temos muita falta do funcionário para ir ao médico no horário de trabalho, então ele não vê a hora de dar uma fuga. Então, com esse trabalho de saúde mental, quando a gente começa a trabalhar essa nova mentalidade e uma nova cultura de psicoeducação dentro da empresa, muda tudo. Muda para os colaboradores, muda para os gestores, para os líderes, porque muitos dos problemas também, Roberto, não está lá embaixo, no chão de fábrica. Começa na liderança, começa na parte de gerentes, de líderes. Então, às vezes, o patrão, o empreendedor, não está vendo a necessidade de implantar um sistema onde vai trazer muita educação, uma mudança comportamental. E tudo isso tem que partir de cima, porque, na verdade, aquele funcionário lá do chão de fábrica, ele recebe ordens, mas se essa ordem não está sendo cumprida de uma maneira onde preserve a saúde dos colaboradores, toda a empresa adoece. Então, nós chamamos isso de ecossistema adoecido. Essa atmosfera empresarial está toda adoecida. Então, nós precisamos olhar. Primeiro, nós vamos fazer um bom diagnóstico de risco psicossocial dentro da empresa, para identificar cada setor. E muitas vezes, o setor mais deficiente, mais contagioso, é da liderança.
Então, nós temos que fazer, e é lógico que isso é desconfortável, porque nós vamos apontar as falhas. Esse diagnóstico, ele não mente. São várias questões que vão, se você responder algumas coisas não tão seriamente assim, você cai em contradição em outras questões. Então, ele foi feito exatamente para que a gente possa encontrar a dor daquela empresa. Então eu falo que hoje não tem mais por onde correr. E eu não vejo isso como um problema e nem como mais um imposto. Muito pelo contrário, porque nós tivemos no ano passado mais de 470.000 funcionários afastados por doença mental, por ansiedade, por depressão. Então eu estou vendo isso como uma prevenção, uma nova psicoeducação e um novo comportamento, desde os líderes e impactando isso nos seus colaboradores. Então eu não vejo em nenhum momento isso como, mais um gasto, mais um imposto, porque não é mais um imposto, é um investimento para que você não tenha mais funcionário fazendo de conta que está trabalhando, colocando muitas vezes a Exatamente. sua vida em risco lá dentro. Então ali eu vou ter mais engajamento. Ali eu tenho mais um profissional mais motivado também, porque eu estou preocupado com a saúde mental dele. Então ali ele está vendo: "Puxa vida, em qual outro momento que eu vou ter essa informação, que eu posso estar levando esse conhecimento até para o meu ambiente familiar?". Quem tem psicoeducação hoje de uma forma gratuita? Ninguém tem. Hoje uma terapia custa caro, hoje autoconhecimento custa caro. Eu venho investindo na minha vida tem 6 anos, porque eu também precisava dessas informações para cuidar da minha saúde mental, e foram investimentos altos. Então hoje, quanto custa uma profissional por mês estar dentro de uma empresa para levar uma palestra, e não é uma palestrinha, é uma palestra que pode trazer mudanças comportamentais e mudar a vida daqueles colaboradores, e isso impacta mais a família. Quantas pessoas são impactadas? Então eu falo que isso não é meramente um imposto, isso é um investimento, isso eu digo que é uma prova de preocupação mesmo com o teu colaborador, com o material humano. Então a empresa que está investindo nisso, ela está investindo no maior recurso, que é o ser humano. Quem nos assiste, quem nos acompanha, provavelmente tem alguém, algum conhecido, ou algum familiar, ou mesmo participou de palestras motivacionais que muitas vezes as empresas acabam proporcionando para os seus colaboradores, né? Eu mesmo já fiz isso lá atrás, lá no passado. Aliás, um dia a Márcia até falou para mim: "Poxa, você devia entrar nesse ramo aí de palestra, você fala tão bem, você conhece tantas coisas, né?" Eu falei: "Então, mas a questão da palestra", e aí que eu queria que você falasse sobre a grande diferença que existe entre uma palestra motivacional e algo que é preparado com pedagogia, ou seja, com cuidado na sequência. E até eu me lembro que no passado, Leilani, ah, os gestores diziam o seguinte: falei, bom, aí o funcionário sai todo animado, vamos vender mais, vamos produzir mais, vamos isso, vamos aquilo e tal. 15 dias, praticamente, esse funcionário esquecia, esse colaborador esquecia tudo que foi falado naquela palestra, por isso que muita gente também deixou de investir nisso. Então, faça uma diferenciação. Qual que aquele empresário que muitas vezes está cético em relação à durabilidade desse rearranjo emocional do seu funcionário? É, porque palestrinha motivacional é aquela que dura 3 dias, de dar uma bomba ali de endorfina, serotonina, dar aquele up na pessoa, mas aquilo não me dá um caminho sólido para que eu possa trilhar. Então eu falo, quando eu saio de uma palestra e falo: "Nossa, como o cara é bom", isso não funcionou para mim. Agora, quando eu saio de uma palestra e já com uma rota que eu possa seguir e colocar isso em prática na minha vida, aquela palestra foi boa. Então não é sobre o palestrante, é sobre o que aquilo pode transformar uma vida. Então essa é a diferença. Eu não tenho que levar mais uma coisinha para fazer cosquinha no ouvido da pessoa, principalmente eu tenho que dar a orientação adequada para que ela possa mudar o ambiente de trabalho dela e ter mais responsabilidade com com essa empresa também. E não simplesmente, estar lá dentro como mais uma pessoa ali ocupando o espaço de quem gostaria de trabalhar.
Então essa questão de pessoas que faltam demais, que sempre arrumam um atestado, ela perde o compromisso com a empresa. Então quando a empresa mostra esse interesse em cuidar, esse cuidado especial, ela também, em contrapartida, ela começa a se preocupar mais com a empresa. Então é um cuidado. Eu falo que o ser humano é carente. Então não basta uma palestra motivacional, Roberto, não é uma pessoa ali que vai fazer o grito de guerra, que vai bater no peito e Isso, vai falar: isso. "Uhul". Nada disso funciona. Não é isso. Nós precisamos hoje, volto a dizer, psicoeducação. A gente não tem reeducação. A gente está faltando com isso. Nós precisamos aprender a conversar com as pessoas, a ser menos reativo, a entender que o problema não é o problema, é outro problema. Então vamos olhar para esse problema, Uhum. entender as suas emoções. O que que eu estou sentindo? Por que que eu estou reagindo dessa forma? Por que que eu estou descontando a raiva naquele colaborador? Da onde vem essa minha agressividade? Sim. Então eu tenho que saber o que que é o meu limite, o meu respeito, o meu espaço. Então com essas palestras onde eu possa ter mais clareza da educação, comportamento, para que eu possa ter um ambiente mais favorável para minha saúde mental, todo mundo vai perceber que todo mundo vai ganhar com isso. Uhum. Então vai ficar mais leve o ambiente. Quantas vezes a gente já trabalhou em ambiente que só de pisar lá dentro já drenava a tua energia, já batia Exatamente. uma dor de cabeça, Uhum. porque você já entrava num estado de luta e fuga internamente, você já sentia muito mal, a energia é péssima, porque você sabe que aquele patrão, ele é grosso, ele é estúpido, ou você sabe que você é cobrada por prazos que são impossíveis de cumprir, metas impossíveis, então tudo isso a gente vai avaliar, Roberto, porque tem 13 fatores de riscos que serão avaliados. E cada mês nós vamos trazer uma palestra relacionada a isso. Certo. Então, se a empresa está redondinha, bonitinha, a gente pode acrescentar mais alguns temas que, de repente, aquele ambiente está precisando. Como se desenvolver uma comunicação não violenta, mais assertiva, porque na verdade a gente não sabe se comunicar. A gente fala, mas a gente não se comunica. É, Então a gente é. precisa desenvolver mais uma escuta ativa, aprender a ouvir. Então ali vai criar uma nova cultura mesmo dentro da empresa. E ali muitas pessoas vão trazer as suas dores. E é claro que nós não vamos estar resolvendo os problemas da casa dela, mas você concorda comigo que ao passo que eu ensino uma comunicação não violenta para que você possa comunicar, dialogar dentro da empresa, você pode levar isso para o ambiente familiar? Sem dúvida, sem Então, dúvida. eu falo que é uma extensão. A empresa, você passa muitas horas dentro de uma empresa, mais tempo às vezes do que os próprios filhos e família, né. Mas ali, se você tem um hábito, se você está tendo uma psicoeducação, uma orientação que você nunca teve, de base, com pai e mãe, com escola, se você está tendo algo a mais ali, você vai se tornar um ser humano melhor em todos os aspectos, né. Então é um investimento no material que está cada vez mais escasso, que é o recurso humano mesmo, nós sabemos disso. Quantas empresas abrem Limeira e todo mundo fala: "Não tem gente para trabalhar, Exatamente. ninguém mais quer trabalhar", não é? Então, às vezes, fala: "Eu estou pagando bem", não tem mão de obra qualificada, não tem, não vem, eles faltam. Então vai ter que investir, investir numa nova educação, em hábitos, em comportamentos, mas isso tem que partir de cima. É dando exemplo também, é ouvindo, mostrando esse respeito, e tem que haver esse dar e receber em equilíbrio, como qualquer relação, para estabelecer uma relação saudável. Mas volto a dizer a todos os empresários que em nenhum momento isso vai ser um custo a mais para a tua empresa. Você vai melhorar o ambiente e vai diminuir essa questão do turnover, que você tem a cada 6 meses você tem que, de repente, renovar o seu time, porque está pedindo demissão, porque está faltando demais, ou aquele funcionário não está atendendo as expectativas, só falta. Então isso vai melhorar esse comprometimento do funcionário com a empresa também. Melanie, é importante que a gente adote, métricas, né, para você saber, que caminho que você está trilhando, se os resultados estão sendo, claro, a médio, curto, médio, longo prazo. O que que você, sugere? Porque você deve ficar entre
o gestor principal, CEO, e você fica entre cargos de gerência, que o cargo de gerência é o pior que tem, porque o gerente é que passa as más notícias, nem sempre as boas notícias para o colaborador, o chão de fábrica, como você bem definiu. Existem parâmetros que podem ser observados ao longo de um certo período de tempo, por exemplo? Sim, tem que haver, porque nós vamos fazer repetir esse diagnóstico, a lei, a norma cobra a cada 2 anos, e a gente tem que ter melhorias. E durante todo o trabalho da NR1, nós daremos apoio à empresa para que façam murais, para que façam sempre enquetes, para que eles possam estar trazendo essas informações também. Um trabalho realizado internamente, que mesmo independente da NR1, tem muitas empresas que já fazem isso. Só que agora se tornou norma, então nós temos hoje como documentar tudo isso. Mas outra questão importante é que quando eu atuo com o meu programa de saúde integrativa na empresa, eu gosto de me reunir com os líderes e depois com todos eles. Porque existe uma linguagem que a gente trabalha com a liderança e uma linguagem com os colaboradores. Porque tem coisas que os colaboradores eles não conseguem assimilar. Então a liderança vai digerir todo esse processo e vai diluir isso para que no decorrer ali daquele mês seja trabalhado aquele conceito, dando algumas dinâmicas, fazendo alguns murais, fazendo alguns pequenos eventos comunicativos internos, jornais internos, de alguma forma eles vão estar trabalhando isso. Porque não basta a palestra e eu vou embora, volto no mês que vem. Não, aquela palestra foi dada, aquele assunto foi abordado. Agora, como nós vamos digerir isso até o próximo momento. Então, nós vamos trabalhar com essa equipe do RH junto, sempre trabalhando junto, com a CIPAT, com o RH. Então, nós vamos estar trabalhando em equipe. Esse ano todo, a partir do momento que foi instituído a NR1, a gente vai estar trabalhando uma vez por mês de uma forma presencial ou até híbrida. As reuniões podem ser até online, nós podemos trabalhar das duas formas, ou mesmo somente online. Às vezes tem empresas que nem precisa presencialmente. Ela simplesmente ela passa um link e a gente faz essas reuniões mensais online. Mas isso não quer dizer que isso não vai ser trabalhado o mês inteiro. Então, essa norma da NR1, ela está cobrando que a gente realmente faça o nosso trabalho, mas que toda a equipe, toda a liderança monitore isso, para que isso seja consistente, para que seja efetivo. Por isso que não é só uma palestrinha. Nós vamos implantar uma nova educação dentro das empresas, E uma você nova preocupação. Então, mas você passa esse tipo de, percepção, por exemplo, para o gestor, aquele que está te contratando, ou seja, você faz lá a palestra, faz as suas medições e depois você dá um feedback para ele, por exemplo, fala: "Olha, eu não tô gostando dessa equipe, eu Sim, achei assim", você fala com ele, você chega. sim. A gente senta até com o RH e fala: olha, o problema que está acontecendo aqui é no seu líder. Uhum. Demita o líder. Entende? Tem Simples certas assim. situações que a gente sabe, simples assim. Você quer a solução desse problema aqui? Tá aqui. O problema é esse líder. Esse líder ele é abusivo. Ele não tem respeito, ele está agindo dessa forma. Como você sabe disso? Eu tenho um diagnóstico de risco psicossocial. Não tem nome, ele é anônimo. Mas aqui detecta uma liderança tóxica. Uhum. Entende? E às vezes as pessoas que estão abaixo, elas não têm coragem de dizer, elas têm medo de perder o seu emprego. Então, às vezes a gente tem que dizer, apontar sim, onde está a bandeira vermelha. E muitas vezes é o próprio líder. Entendi. Então, esse diagnóstico, ele vai identificar onde está a zona de risco. E a gente põe a bandeira vermelha e mostra. E aí, qual é a providência que você quer tomar? É simples assim. Ou então, o problema vai continuar. Porque Entendi. quanto mais abuso, quanto mais ambiente agressivo, quanto mais essa comunicação agressiva aqui dentro, mais funcionário descontente, mais pessoas com ansiedade, mais depressão, mais problema na coluna, porque tudo é psicossomático. E quanto mais esse problema de liderança acontecer aqui dentro, mais afastamento. Engraçado que você está falando uma coisa, há muitos anos atrás, quase 2 décadas atrás, o jornal Folha de São Paulo lançou a função de ombudsman. Ombudsman era o sujeito que ficava lá, ele era contratado, tinha um contrato, durante um determinado tempo com o jornal, não podia ser demitido e ele escrevia uma vez por semana sobre os erros que o jornal cometeu
ao longo exatamente desta semana. Olha, eu achei que o jornal exagerou nessa manchete, eu achei que o jornal não explicou bem essa matéria, eu achei que uma foto foi mal colocada ele tinha, absoluto poder de falar, de criticar o jornal, ele era contratado, ele era pago para isso. Então o ombudsman era assim, né, foi algo meio inusitado, porque ninguém teria coragem de contratar alguém para apontar os seus próprios erros, né. Então, quer dizer, dentro do meu ramo, daquilo que eu já vi e já conheci, você seria uma espécie de ombudsman, né? Olha, mas uma forma ainda delicada, porque esse diagnóstico de risco psicossocial, ele é anônimo, não aponta para ninguém, e a gente deixa isso muito claro, tem que ser anônimo. Porque daí a pessoa fica mais à vontade de dizer como está aquele ambiente, como está sendo aquela liderança. Então, imagina, se eu pedir para colocar nesse diagnóstico o nome, nós não teríamos um documento onde realmente apontasse onde está as falhas, onde está a necessidade de a gente implantar ali todo todo um programa que a gente chama de PSI, né, um programa de saúde integrativo dentro da empresa. Então, se eu não sei onde está a falha, eu não tenho um norte para iniciar nada ali dentro. Então, o primeiro passo da empresa é desenvolver o diagnóstico psicossocial. E depois, basta isso? Não, porque daí eu levantei as dores da empresa. E qual que é o segundo passo? Ali que vem o mais importante também, que é desenvolver um programa contínuo de treinamento. Que daí eu já sei onde estão os problemas, ali nós vamos desenvolver toda uma cultura de psicoeducação interna, e a gente vai avaliando isso. Porque as pessoas às vezes acham assim: "Ah, já fiz o diagnóstico de risco", mas isso não vai te livrar de tomar uma multa. Você tem que ter um profissional que vai estar comprometido em desenvolver esse conceito, essa nova ideologia aí de vida dentro da sua empresa, mudar. Enquanto eu não tiver reduzido afastamento, doenças psicológicas. Enquanto eu não diminuir esse índice, não estou tendo um programa adequado. Por isso que não pode ser qualquer palestrinha. E isso não é para psicólogos, é para profissionais que estão aptos a falar de saúde mental. Muitas pessoas acham que é só psicólogos que fazem isso. Não. Primeiro que tem que ser uma pessoa que saiba, entenda da oratória, da comunicação, que fale bem sobre isso, e entenda de saúde mental. Então, é qualquer profissional que está apto e com uma formação em gestora da NRU, implementadora da NRU. Então, não é algo só na mão dos psicólogos. Isso que as pessoas também confundem muito, porque quando eu apresentei um projeto para as empresas: "Ah, mas você é psicóloga?" Eu falei: "Não, não sou psicóloga, sou treinadora física e comportamental e trabalho com a neurociência há mais de 6 anos, e hoje eu posso falar com propriedade em saúde mental, porque também não existe uma pessoa saudável sem movimento. Então eu posso unir o físico e o mental. Então, um corpo sedentário não tem saúde mental. Então, eu preciso unir as 2 coisas e falar sobre saúde de uma forma integrada. Então é isso, Roberto, a gente sabe que essa norma ela é nova para todos nós. Eu como gestora e o empreendedor também, nós estamos recebendo tudo isso de uma forma muito nova. Tem muita coisa que vai acontecer a partir desse mês, e eu acredito que o ano que vem a gente tem mais embasamento, porque a gente está começando agora, e isso vai sendo fortalecido dentro das empresas, e a gente vai trocar muitas informações ainda, mas volto a dizer que é um movimento novo que está acontecendo, e as empresas precisam sim investir no recurso humano. Tá bom. Melanie, muito obrigado pelas explicações. Maio é o mês do start, né, da NR1 e você é uma expert nisso, entre outros temas, outros assuntos também. Queria te agradecer muitíssimo, minha amiga, desejar boa sorte e na próxima semana estaremos de volta aqui. Muitíssimo obrigado, Leilani. Boa sorte. Eu que agradeço. Até a próxima. Valeu. E assim concluímos o nosso Farol Nacional de hoje, falando sobre a norma NR1, que entra em vigor agora no mês de maio. Voltaremos na próxima semana. Até lá.